Eu tive minhas expectativas superadas com a minha entrevista sobre a apologética cristã de modo geral com Stuart Knechtele, que gentilmente aceitou o nosso convite e agradeço muito a ele por ser vigoroso nas respostas, longe de ser superficial, ele aproveitou ao máximo as nossas questões e nos deu verdadeiramente uma palestra. How do you deal with the generation of rebels? Rebels. I like that word. It's good. Your conversation and interview with atheists, science, famous like Peter Atkins, or Christian science like John Lennox. Well, first of all, that's pretty cool that you are so familiar with those guys. That's fantastic. Eu propositalmente perguntei ao Stuart sobre as suas conversas, diálogos e debates com duas feras de Oxford, John Lennox, um cientista cristão, e Peter Atkins, um cientista ateu. Você vê que eles têm em comum o interesse pela ciência, mas têm visões de mundo distintas. Então isso já é um dado importante para a apologética brasileira. Agora, para além de tudo isso, eu também perguntei sobre essas duas figuras feras de Oxford para mostrar a relevância do trabalho de Stuart. Não é qualquer um que conseguiria um contato, um debate, um diálogo com estas duas personalidades importantes do mundo científico, posso dizer assim, mas também da apologética cristã, seja Lennox como um cristão e apologista, seja Atkins como um ateu que tem debatido com apologistas. And Peter Atkins is getting at process, not origin. Science gets at process, not origin. Origin is a philosophical question. Stuart foi muito feliz ao apontar os erros de Atkins, ao achar que a ciência explica tudo em seu cientificismo e não perceber que ela só trata do processo, mas não da origem em si. Porque se você olhar a partir do viés científico, ou seja, meramente do viés científico, você entenderá que o universo começa do nada. E o universo realmente começa do nada, do não material para o material. Mas isso depende de uma causa. E é essa causa que é transcendente, que é tratada pela filosofia. A origem é uma questão filosófica e não científica, porque a ciência tem certa limitação. E aqui surge o argumento cosmológico, sobre o qual eu perguntei a ele mais tarde. Ele também falou de um argumento próprio em relação à beleza, o que seria um argumento estético para a existência de Deus. Mas esse eu vou deixar você mesmo assistir na entrevista. Sobre nossa conversa a respeito de John Lennox, vale a pena lembrar que Stuart colocou muito bem como Lennox trabalha o ad absurdum do ateísmo ao achar que nós não somos mais que o nosso cérebro. Nós não temos mente no ateísmo materialista. Acontece que, se isso é verdade, então não há uma intencionalidade dentro de mim, eu perco inclusive minha liberdade, meu livre-arbítrio, minha autodeterminação, e mais do que isso, não existe um eu dentro de mim. Portanto, no final, eu não existo como pessoa, o que é realmente um absurdo. Mas ele faz questão de lembrar que Christoph Hitch, no momento de sua morte, levava muito a sério isso. Portanto, quando ele estava com dor, não era ele que estava com dor, mas o seu corpo. Ou melhor, meramente o seu corpo. I'm sure you'll remember Christopher Hitchens and how Christopher Hitchens, he went to his grave as a very angry atheist. And there's one illustration of him when he was being pushed along a gurney when he was getting chemotherapy treatment for his cancer before he died. And someone turned to him, I think it was a doctor, turned to him at one point and said, "Hey, Chris Hitchens, you're not feeling very well." And he looked at the doctor and he said, "You mean just my body? There's no your."
Acho que um momento muito proveitoso também na entrevista foi aquele em que nós começamos a mencionar os nomes de apologistas cristãos contemporâneos e Stuart reagiu a eles. Falamos de Julia Lane Craig, Frank Turek, falamos sobre Alistair McGrath, C.S. Lewis, falamos de Lee Strobel e também do pai de Stuart, Cliff Knechtler. E ele até se empolgou bastante ao falar do pai e disse que o pai tem bastante influência sobre o seu modo de fazer apologética. Não deixe de olhar com carinho para esses nomes, procure as obras, os livros que eles já escreveram, são nomes realmente muito relevantes para a apologética cristã. William Lane Craig. I think he's a great apologist. Frank Turek. He is clear and concise. He's not a philosopher like William Lane Craig. Alistair McGrath. Ah, I didn't think you were going to ask about him. That's a good one. Andre, you know your apologist. That's impressive. Penso que o único ponto que eu realmente discordei de Stuart foi quando ele disse que Craig é muito intelectual ao ser filosófico. I would say the only potential negative with William Lane Craig is he stays so philosophical. And there's so much head knowledge there, which is great. You know, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. But the heart and the soul have to be there too. And so I gravitate more so typically. I use some of William Lane Craig, but I gravitate more towards others who don't just go with the classical arguments, but instead address the whole human being. Acho que Stuart está bem acostumado a ver Craig debater nas academias e, portanto, ele lida com ateus como filósofo profissional. Mas Craig não é apenas filósofo profissional. Ele é um excelente teólogo e também tem dado muitos conselhos espirituais e devocionais em seus livros, podcasts. Então acho que ele está realmente fazendo um bom trabalho, não só filosófico e intelectual, mas também emocional e devocionalmente. Mas isso também é um ponto positivo para Stuart, porque ele preza muito mais por um modelo apologético pessoal e que trabalha as inquietações humanas concernentes a mim, a você, a pessoas, a indivíduos que, portanto, têm muito mais inquietações emocionais do que racionais. Então, aproveitando o gancho, acho que aqui está a beleza do modelo apologético de Stuart. Ele coloca que não basta começar a falar de argumentos lógicos de primeira mão, porque as pessoas não estão interessadas em Deus ou na verdade do cristianismo de cara, justamente por inquietações emocionais, que, segundo ele, dizem muito mais respeito ao coração do que à mente. E depois que um apologista criativo atrai essas pessoas a usar os sentimentos, emoções, preferências dessas pessoas como insights, aí sim ele entra com os argumentos clássicos da apologética cristã. Then those can flow nicely, but it's assessing the culture first, helping a person get to the point of wanting Jesus to actually exist and wanting God to obviously exist now, finding that attractive, and then listening to the logical points for why he does exist. Sobre o problema do mal, acho que Stuart foi bem ao dizer que no mundo animal e, portanto, no naturalismo, não há nada de imoral ou incorreto em ações que nós consideraríamos como violentas e brutais, portanto, erradas e imorais, a não ser que exista um parâmetro que salte dessa naturalidade e que seja objetivo. Mas isso seria Deus quem se quer refutar. So, from a humanistic understanding of things, and I don't mean humanism, I just mean as human beings, we know that there is tremendous evil, there is suffering, and it really bothers us for a reason. And that shows that there's a moral law written on our hearts, and that there's really a way that life is supposed to go. And so I would start there, and then I would go to the cross and talk about how Jesus makes sense of suffering and how he suffers with us and how he's ultimately evil will be done away with.
Em relação à evolução, acho que ele também foi muito bem ao dizer que a ideia de uma criação não anula uma predecessão biológica e o desenrolar da vida, e nós não precisamos ser tão literalistas e perceber que Gênesis tem mais motivos etiológicos e doutrinários, espirituais e teológicos. But microevolution in terms of natural, the different types of adaptations going on that will help survive, I don't see that some way contradicting the Bible. Espero que tudo isso tenha sido muito útil para você, apologista. Afinal, apologética é para os outros, mas é para nós mesmos. Ela defende a fé cristã diante das críticas e falácias, mas também defende a nós mesmos diante de problemas, dúvidas, questões emocionais e, por fim, racionais. Mais uma vez, quero agradecer Stuart Knechtler, o Ministério Give Me a Answer e todos vocês por juntos estarmos fazendo história na apologética cristã brasileira.